Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, essa cena que você está vendo aqui sou eu jogando com a minha esposa, tá certo? E eu estou mostrando para ela onde eu quero ser enterrado. Nesse game, de um jeito ou de outro, você acaba morrendo ou por tempo de vida, que o personagem vai envelhecendo como nós e vai morrer. Então eu estou aqui no cemitério da cidade mostrando para ela onde eu quero que seja velado o meu corpo, independente de eu ter uma morte matada ou morrida, eu quero ser velado nessa igreja e enterrado na estátua de anjo, nos pés da estátua de anjo. Na realidade desse game, sofremos um apocalipse zumbi, não sabemos quantas pessoas sobreviveram e nós pensamos nesse momento ser os últimos sobreviventes. A história do apocalipse zumbi, ela tem sido cada vez mais reforçada ao longo dos tempos pelas pesquisas que estão avançando. Como assim, Davi? Você vai entender. Antigamente, quando se falava de zumbi, as primeiras histórias que a gente tinha, ela era misturada com a espiritualidade. Se você pegar os filmes mais antigos, o enredo dizia que o inferno, o purgatório, lotou e dessa forma os zumbis não podiam ir mais para lá, então não conseguiam morrer e ficavam aqui na Terra. Hoje em dia você vê que é tudo mais moderno. Tudo que se fala em zumbi tem a ver com a ciência. E é aí que entra a dica do nosso querido irmão Tiago de Paula Saraiva Alves. Acredito que é um estreante aqui na dica, se não for, perdão irmão, mas já estreia com chave de ouro. E ele manda: olha isso, Davi, estão desafiando Deus. Não é uma matéria sensacionalista, ela se encontra aqui na Globo.com e é muito clara e diz o seguinte: estudo ressuscita, veja bem, estudo ressuscita olhos de cadáveres e abre o caminho para reverter a morte. Pesquisa com órgãos da visão humana doados nos Estados Unidos mostrou ser possível restaurar após o óbito a comunicação entre células nervosas sensíveis à luz. Não é brincadeira, meu irmão. Eu tenho dito para vocês que as séries e os filmes, eles vêm nos acostumando com coisas futuras. Então você começa a ver, você começa a falar sobre o assunto e acostumar com a ideia. Quando a sociedade estiver nesse ponto, acostumado com a ideia e até torcendo para que aconteça, chega o momento de começar a ser introduzido na sociedade. Vamos continuar aqui com a matéria. Seria possível trazer um ente querido falecido de volta à vida? Apesar de parecer coisa de ficção científica, cientistas se aproximam dessa possibilidade. Em um novo estudo, eles ressuscitaram células nervosas em olhos de cadáveres, restaurando a comunicação entre elas. Os resultados foram publicados em 11 de maio na revista Nature. Momentaneamente, um leve brilho de vida tomou conta das células moribundas, retiradas de doadores de órgãos. Os pesquisadores trabalharam com células fotorreceptoras, isto é, com estruturas sensíveis à luz, obtidas do banco de olhos de Lyons de Utah, além do Banco de Olhos de San Diego e da Sociedade de Doadores de Órgãos Life Sharing nos Estados Unidos. Segundo Fátima Abbas, principal autora do estudo, a equipe conseguiu despertar novamente células de uma parte da retina responsável pela visão central e a capacidade de ver cores e detalhes. Em olhos obtidos até 5 horas após o falecimento de um doador de órgãos, essas células responderam à luz brilhante, luzes coloridas e até mesmo flashes de luz muito fracos, contou a pesquisadora em comunicado. Inicialmente, foi possível reviver os fotorreceptores, mas não manter a capacidade deles de se comunicar com outras células da retina. Os pesquisadores que atuam na Universidade de Utah e na Scripps Research notaram então que essa perda se dava devido à privação de oxigênio. Para contornar o problema, Anne Hennick, professora associada da pesquisa da Scripps, adquiriu olhos de doadores de órgãos que haviam morrido há menos de 20 minutos. Enquanto isso, Fran Wimberg, cientista de Moran Eye Center, projetou um aparato para restaurar a oxigenação e outros nutrientes dos olhos doados, construindo também um dispositivo para estimular a retina e medir a atividade elétrica de suas células. A partir da retina, a equipe restaurou, após a morte, pela primeira vez, um sinal elétrico específico, visto em olhos vivos, a onda B. Conseguimos fazer as células das retinas falarem umas com as outras, da mesma forma que fazem no olho vivo, para mediar a visão humana, afirmou Wimberg, acrescentando que estudos anteriores restauraram a atividade elétrica de modo muito mais limitado.
O novo estudo foi bastante amplo, fornecendo dados de mais de 40 olhos de doadores humanos. A pesquisa resultou ainda na primeira descrição de um mecanismo que deve limitar a velocidade da visão central humana. Para Wiberg, a abordagem poderá reduzir os custos de pesquisas em comparação com estudos feitos em modelos animais. O processo poderá ainda ser usado para estudar tecidos no cérebro, ajudando a entender melhor doenças neurodegenerativas, incluindo condições na retina que causam cegueira, como a degeneração macular relacionada à idade. O estudo levanta também questões sobre a natureza irreversível da morte, parcialmente definida pela perda irreversível da atividade neuronal. A comunidade científica agora pode estudar a visão humana de maneiras que simplesmente não são possíveis com animais de laboratório, disse Wiberg. Esperamos que isso motive as sociedades de doadores, doadores de órgãos e bancos de olhos, ajudando-os a entender as novas e empolgantes possibilidades que esse tipo de pesquisa oferece. E aqui já encerra a matéria, né? Uma matéria até bem informativa. Agora, uma coisa que eu não posso deixar aqui de falar, meu irmão, que esse é um efeito de quando a gente está desperto, é que você vê as filas enormes, né? Que as pessoas que precisam de algum órgão, pessoas vivas que precisam de algum órgão, por uma deficiência, por uma saúde fragilizada, e essas pessoas muitas vezes, pelo mundo todo, não só no Brasil, mas elas perdem a vida naquelas filas. Agora, um instituto desse, né, para fazer esse tipo de bizarrice, pesquisa bizarra, recebe de uma vez assim 40 olhos, tomem, faça aí suas pesquisas bizarras, olhos funcionando ali, que poderia muito bem devolver a visão, né, através do transplante a pessoas que precisam daquele órgão. Aí para elas não tem, mas para um laboratório ter acesso a 40 assim de uma vez, tem. Falaram tanto de impressora 3D que ia resolver o problema dos órgãos. Cadê esses órgãos impressos? Cadê as pessoas sendo salvas por esses órgãos? Você vê como é quando o homem começa a desafiar a Deus. Falaram tanto, mídia global, falando aí do coração, né, do suíno que colocaram em um homem. A gente fez o vídeo aqui também. O que foi que aconteceu? O homem faleceu. Então brincar de Deus, meus irmãos, ao longo da história, nunca deu certo. Pra mim o que vai acontecer é a realidade desse game, Project Zomboid. Pra mim o melhor game já criado, mais realista de apocalipse zumbi. Aí você sente como seria difícil realmente viver em um mundo tomado por essas criaturas. Criaturas essas, meus irmãos, que podem não ser de fato mortos-vivos, mas pessoas infectadas, se comportando de maneira selvagem e brutais, fora de si, como loucos. Além disso, também tem o fato da própria Bíblia dizer que, no fim dos tempos, o homem vai procurar a própria morte e não mais a encontrará. Então, embora o assunto seja tratado como ficção científica, de acordo com esses avanços tecnológicos, isso pode se tornar uma realidade muito em breve. A sede do homem, meus irmãos, pelo poder e a arrogância, vai levar a ser possível a criação, literalmente, de monstros. Se você pegar a história do Resident Evil, por exemplo, você vê que a ganância começou ali com o quê? Com armas biológicas. Os zumbis, na verdade, são um efeito das armas biológicas. Tentando melhorar o corpo humano, as funções do corpo humano e fazer máquinas de treta, eu, em vez de falar o nome certo, eu coloco treta, né? Para não prejudicar o alcance do vídeo. Mas nessa tentativa, na realidade, do Resident Evil, nasceu ali o Nemesis, o Mr. X e tantos chefes que você enfrenta ali. Sempre tentando melhorar a condição humana. Agora, de fato, a gente vê essas melhorias porque os hospitais estão cheios de pessoas perdendo a vida por problemas de saúde que atravessam séculos. Porque eles primeiro, ao invés de tentar ressuscitar uma pessoa que já cumpriu seu tempo, porque ao invés de gastar tanto dinheiro com isso, não se cura os problemas, já que eles são tão inteligentes, são tão deuses, né, a ponto de trazer de volta a vida humana. E veja que não conseguiram nem ressuscitar os animais, né? Não conseguiram, mas já estão passando para o teste em humanos. Por que é que não cura primeiro as doenças, já que eles têm tanta capacidade assim? Já estão querendo chegar nesse ponto. É igual você escuta falar, né? A gente vai colonizar Marte, mas outra viagem para a Lua ninguém quer fazer. O que é que está acontecendo? Cadê as bases lunares que a gente, né, inclusive ia poder comprar o ingresso para ir lá, dar uma volta e tal? Cadê isso? Né? Foi tão prometido, tinha gente inclusive, né, o gado, se preparando para ir. Cadê tudo isso que foi prometido nos anos 80, anos 90, nos anos 2000 a gente já vai começar com essas viagens. Você vê que sempre vai sendo adiado. Quando questionamos muito sobre essas viagens lunares, eles disseram que perderam as imagens oficiais, as imagens que eram gravadas lá, o filme bruto, perderam. O que você tem aí são as imagens editadas.
Então todas essas coisas, meus irmãos, nos levam a crer que ressuscitar de fato pessoas vai ser impossível, como sempre foi. Agora, a criação de verdadeiros monstros, isso aí eu não duvido nada que eles façam. Eu já disse pra vocês, eu não vejo essas séries, esses games, com essa força toda. Pronto, na realidade desse game aqui mesmo que a gente tá jogando, tudo indica que foi um gás. Um gás que chegou de repente e transformou a população em zumbi. No Resident Evil foi o T-Vírus. Então, meus irmãos, a gente tá vendo essas coisas acontecendo e vendo aparecer também cada vez mais e mais mazelas na população, que daqui a pouco não vai ser surpresa que isso de fato se torne uma realidade. Se a gente imaginar que o zumbi vai ser uma pessoa meio ressuscitada, é mais difícil de acreditar. Mas se a gente imaginar, nesse terror mais moderno, que se trata de uma pessoa infectada e se comportando de maneira totalmente selvagem, aí, meu irmão, eu digo pra vocês que isso está mais próximo de acontecer do que a gente imagina. Eu não tenho dúvida disso. Enfim, eu não quero me esticar muito nesse vídeo, mas fica aí o assunto para reflexão, né? Eles estão tentando. Literalmente eles estão tentando. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre esse assunto, como você vê tudo isso que está sendo feito. E nós voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo revelador para vocês. Ah, e mais, família, boas notícias. Boas notícias, finalmente eu trago boas notícias. O nosso Astra, o Astra Turbo, que será, se Deus quiser, de um de vocês, começou a montagem do motor forjado. O motor já foi testado, voltou da retífica, tá zerado e já foi montado nele pistão e biela forjada. Vou colocar aí para vocês verem o videozinho que a gente fez lá. As imagens foram feitas em 2 dias, mas você vai ver rapidinho aí, vai parecer uma coisa só. Fica aí com o vídeo. Família, como eu prometi, tá aí, ó, o Astroso. Já tirou algumas coisas. Eu acho que essa semana, se der tempo, ele tira até o motor já. Tá aí, ó. Tem outra máquina ali para ser preparada, que é o... Aí vai turbinar. Esse não é o de 8 cilindros, né? Esse é o de 4. Eu mostrei para vocês aí. Quem tá acompanhando os vídeos vai tá aí, ó, o Astroso, turbão, full-tech, motor forjado, radiador de óleo. Vai ficar top. Vou estar agarrado nesse aqui agora. Ó a massa. Tá pichado. Bora. Uma agarrada aí, Maria. Bobina individual e tudo mais, né? É. Sisteminha bacana. É. Chatinho pra passar porque ele não quis tirar a bateria aqui, aí fica bem apertado pra gente trabalhar. O certo é colocar na traseira, né? É, porque muito apertado, o Gol quadrado ele é muito apertado. Tem um motivo especial pra ele não querer ou só o gosto mesmo? Não sei, não quis colocar na mala. Eu tinha tirado na hora. Você vê até, pronto, o Camaro já tem a mala, né? É. Tem vários carros esportivos de fábrica que já vem com ela na mala. Vou pegar aqui embaixo. Se mandando, você vai pegar. E aí, ó, esse espação aqui ficava bem legal. Tem outra aqui embaixo. Mas aí fala o que o cliente quer, né? É, o que o cliente quer. Vou olha aqui, ó. Esse golzinho vai ficar show demais, viu? Tá doido. Difícil, né, família? Ver um... Que aqui realmente é um negócio melhor do que era de fábrica, né? Nem se compara, ó. Techzona aí, família, ó. 450, mesmo pra dar da gente. Chave canivete. Só na maldade o golzão. Aí vamos lá pra parte do motor. A gente vai levar o Vira aqui pra balancear. E ver que amanhã o menino tá passando por aqui. Se ele não vier amanhã, ele vem na sexta. Aí vai levar o conjuntinho: volante, embreagem, polia. Pronto, o volante viu que é novo, a gente botou novo. O volante é novo, embreagem. Rodou pouco esse carro. Rodou pouco. Fazendo um capricho. Ô Samuel, quando ele tá com um problema aqui, por exemplo, já tivesse sido retificado, tem como forjar essa peça aqui ou fazer alguma coisa pra ficar passando? Tem um banho que o pessoal faz, né? Que é aquele banho nitratado, né? Que retífica, ela faz a retífica dela. E ela aguenta pau de novo? E ganha. Aguenta mesmo. Porque o pessoal 25, 0,50 no máximo, dá pra montar um motor. Mas turbinado. Se tiver já 75, tu já não. Então o bom é comprar outro, no caso. Eu vou comprar outro. Dá pra Quer dizer, bom mesmo é né? Mas vou passar o micrômetro, vou dar uma examinada. Pra ver se tá um dentro da folga, se não tá, entendeu? Entendi. Se tá no limite, aí se precisar retificar, a gente retifica. Entendi. Entendeu? Mas sem problema nenhum. Então, mas é bom que ver aberto, não tá com os pistão forjados. Não, o pistão tá ali, a camota mandei polir. Foi. Aí a camota eu vou buscar agora
Se quiser passar amanhã ou mais tarde, que eu vou botar com a cambota aí, as ferramentas tá aqui, tudo pra medir isso. Então, massa. Filho, o bloco aqui, ó, já tá pintadão, ó. Olha, forjado, família. Aqui não tem perigo de não ter, não. Aqui tá com plásticozinho pra proteger, que vai ser tirado na hora de botar junto, ó. Aí somar um ferro, ó. Ó, família, novinha, a gente comprou tudo. Que é o... Isso aqui já é do 16 válvulas. Que o desse bicho é todo de alumínio, assim. Aí a gente já comprou esse cabo mais óleo. Eu pensei em cada detalhe, família. O astroso foi feito com carinho. Eu tô realizando um sonho aqui, que eu vou passar aí para um inscrito, se Deus quiser. Você que não participou ainda, tá aí em tempo ainda. É só ir lá na Hotmart comprar um dos produtos, audiobook ou e-book. Se comprar o audiobook, ganha 3 números. Se comprar o e-book, ganha 1 número. E você participa aí do sorteio do Astra, ó. Motor forjadão. E olha o carro, é um espetáculo, né? Porque Astra com teto solar, esporte legítimo de documentos. Ó, roda 18, freio de competição, amortecedor Fênix. Top demais, família. É só comprar, mano.